Estamos de volta com o nosso debate sobre inovação tecnológica. A Assembleia de Minas quer estreitar o diálogo com os parques tecnológicos e as incubadoras do Estado. Um ciclo de debates vai discutir estratégias para dinamizar a geração de empreendimentos inovadores e definir políticas de apoio e incentivo para atrair essas empresas. O ciclo de debates Incubadoras e Parques Tecnológicos em Minas Gerais e sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado será no dia 12 de agosto, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, no plenário da Assembleia. Na programação, uma palestra magna sobre o cenário atual e perspectivas do setor. Painéis com autoridades e especialistas sobre o financiamento de parques científico-tecnológicos, o povoamento desses parques no estado e modelos e experiências de incubadoras. As inscrições para o evento podem ser feitas até às 3 horas da tarde do dia 11 de agosto no Centro de Atendimento ao Cidadão da Assembleia ou pelo site www.almg.gov.br. Mais informações pelo telefone 31 2108 7800. Bom, eu vou começar essa discussão agora, esse debate, com uma pergunta geral. Esse diálogo entre o poder público e entre, inclusive, os empreendimentos maiores e essas startups e essas inovações tecnológicas ainda é muito frágil? Existe ainda um abismo aí a ser vencido? Muito grande, né? Lembrando que a China fez isso de uma maneira estupenda, né? E a Coreia também, né? Para ter uma ideia, em 1981, o nosso PIB era igualzinho da China, né? E hoje a China tem um PIB que bate o PIB americano. Agora, o que se deve a isso? Muitas coisas, mas principalmente o estímulo às novas tecnologias das pessoas, dos estudantes, dos empresários, dos jovens empresários, né? Que se tornaram grandes empresas rapidamente. Por quê? Porque tem uma vontade política de fazer isso. Isso é central na política da Coreia, é central na política da China e ainda não é central nas nossas políticas. Aqui nós estamos fazendo apoio a novas empresas, apoio a parques, a incubadoras, como uma coisa bacana, uma coisa importante. Mas não é uma coisa importante, é central para desenvolver, dar emprego e gerar renda, né? Isso nós temos que fazer com mais força, é o que está se pedindo, né? Nós temos a FAPEMIG, por exemplo, que se empenha muito, o SEBRAE, a FIENG. Inclusive, bom lembrar que nós temos um network aqui, né? Nós temos uma articulação, nós estamos sempre juntos, universidade, SEBRAE, FAPEMIG, FIENG, né, e outros mais, nós estamos sempre juntos lutando, é uma luta permanente, não é uma coisa fácil, né? Mas há muita incompreensão e muita gente acha que isso é algo interessante, mas não é para o Brasil ou não é para Minas. Ou não é seguro também? Ainda existe essa cultura de achar que investir nessas indústrias de base tecnológica, essas startups, ainda não é seguro? Porque tem uma incerteza inerente ao processo, né, de inovação, que é o que mata muitas empresas nascentes, né? E aí, por isso, a importância desse apoio mais decisivo no fomento aos projetos de desenvolvimento de novos produtos que sejam competitivos globalmente. Isso. Então, é importante essa entrada, né, mineira, brasileira, no mercado internacional, no mercado global, com produtos competitivos, aproveitando janelas de oportunidades reais, né? Então, a gente não pode ser para sempre seguidor, né? A gente tem que passar a ter líderes aqui em maior escala, né? Então, as empresas não podem só difundir tecnologias, inovações desenvolvidas em outros lugares. A ideia é que elas desenvolvam as inovações aqui e passem a ser líderes de mercado mundialmente. Então, eu acho que a questão da prioridade que o professor Evaldo está falando, né, é exatamente essa, é perceber que se a gente não investir em áreas tecnologicamente avançadas, né, de fronteira, né, não haverá uma saída muito positiva para o Brasil. A gente vai continuar perdendo aí nessa corrida no crescimento e principalmente a gente continuar exportando commodities, vamos continuar importando tecnologia. Então não dá para fazer isso. Isso aí é uma conta que
é falida. Né? Não tem bom esses condição. exemplos internacionais para que a gente possa trazer os parâmetros para o Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, do Vale do Silício, né, que é a grande referência mundial hoje, você tem ali uma grande universidade, que é a Stanford, ou seja, desenvolvimento de excelentes profissionais, onde criou-se uma cultura, um ecossistema de inovação, onde tudo que é disruptivo no mundo é gerado no Vale do Silício, por isso essa referência toda ao Vale do Silício. Quando o professor Evaldo cita, por exemplo, a Coreia desenvolveu uma política nacional de inovação tecnológica, onde o governo, as empresas e universidades juntas desenvolveram esse projeto. Então é um projeto, e eu tive a oportunidade de ir lá em 2010, é impressionante como você tem uma sinergia inerente entre todos os fatores. Eu diria que no Brasil nós desenvolvemos sim muita coisa, o governo de Minas Gerais hoje tem um apoio decisivo, a FAPEMIG é fundamental nesse apoio. As instituições, como o professor Evaldo citou, a FIENG, o próprio SEBRAE e outras instituições parceiras. O que nós precisamos, na verdade, é catalisar mais esforços, buscarmos uma maior integração, criarmos planos regionais de inovação, fortalecer esses ecossistemas para que a gente possa chegar nesses patamares internacionais. Eu acho que nós estamos no caminho certo, temos excelentes universidades, temos excelentes profissionais que podem desenvolver, as startups, os jovens empreendedores aqui em Minas Gerais são excepcionais. Eu acho que é uma questão agora de catalisar, de termos uma sinergia maior. É um trabalho de médio e longo prazo, não é fácil desenvolver um país altamente inovador e um país que faça uma competição a nível internacional, né? Temos hoje grandes players mundiais, mas nós precisamos ter esse esforço maior de todos os envolvidos. Na prática, o que seria esse esforço, na sua opinião, Célio? Bom, Jonita, na verdade, eu acho que na prática, e aí eu concordo muito com o que foi colocado pelo Anísio e em parte também pelo professor Evaldo, que a gente precisa de um planejamento, e um planejamento de longo prazo. Acho que isso é fundamental. Né? E continuidade das políticas públicas. Eu diria que em 4 anos você não consegue construir nada. Né? Nós não precisamos, de fato, de ter essa visão de longo prazo e um planejamento construído, não um planejamento de governo, mas um planejamento da sociedade civil organizada, considerando todos os atores que atuam com o tema inovação, e foi o que foi feito pela Coreia, né? Também estive lá há pouco tempo e é impressionante como todos falam a mesma língua. Né? Hoje, a prioridade, né, da Coreia é a indústria criativa. Em todas as instituições que nós visitávamos, seja governo, universidade, empresas, a prioridade é a mesma, é a indústria criativa e o que nós queremos no horizonte de 20 a 30 anos. E nós não temos isso aqui ainda, infelizmente. Acho que a gente precisa amadurecer muito essa cultura de planejamento, mas não um planejamento único de governo, mas um planejamento de Estado, né, que considere aí os diferentes papéis das instituições, né, no apoio à inovação. Né, para que isso nós não ficamos reféns dos ciclos políticos. Por isso eu acho a importância de trazer esse debate, né, aqui para a Assembleia. É fundamental, né, esse debate de forma ampla, né, com a nossa sociedade e a Câmara dos Deputados, porque a gente precisa desse entendimento de que uma política de ciência, tecnologia e inovação, ela não inicia e finaliza em 4 anos. É fundamental que a gente tenha essa continuidade. Acho que esse é um ponto que a gente precisa amadurecer. E eu acho também muito importante também complementar que o Célio tem uma experiência muito grande, a FIENG tem uma experiência muito grande nisso, né? Que a gente às vezes não percebe no Brasil que o novo negócio enfrenta 1000 dificuldades além do apoio que tem da FAPEMIG, do SEBRAE e tal, do próprio governo. Mas abrir uma empresa, fechar uma empresa, a revista, tem uma revista de grande circulação nacional que pegou os 200 maiores empresários do Brasil o ano passado e pegaram o planejamento que eles fizeram para 2014 e quais eram as preocupações desses empresários. Inovação estava em 10º lugar, quer dizer, até manifestação de rua preocupava mais. Então você tem tributos, né, os impostos, a burocracia, uma série de questões, né, trabalhistas e tudo, que estavam à frente da inovação no planejamento das empresas. Então, um país como a Coreia, que nós já citamos, Estados Unidos, o empresário ele tem mais facilidade de inovar e pensar na inovação, porque ele tem um ambiente melhor estruturado, sem tantas amarras, sem tantas dificuldades legais, dificuldades tributárias, jurídicas, enfim, todas as questões que atormentam a vida
do empresário. E atormenta muito a vida do pequeno empresário. Esse é que tem milhares de dificuldades para vencer. Então nós temos que limpar esse ambiente e focar o seguinte: quem quer fazer um negócio novo, tecnológico, tem que ter vez nesse país. A impressão que dá é que dá até medo, né? Essas pequenas empresas. Eu tenho uma ideia, mas será que eu vou investir? Existe essa cultura do medo ainda que impede? Existe muito. Com certeza. É interessante a gente citar, por exemplo, a própria lei de inovação no Brasil é de 2004, ou seja, nós temos somente 10 anos de uma Minas lei. 2008. Minas 2008. Minas é um dos poucos estados no Brasil que tem uma lei mineira de inovação. Então, até o marco regulatório no Brasil ainda é muito recente. Como nós não temos ainda um cenário muito favorável em relação a investimentos, até de investidores privados, nós acabamos tendo essa dificuldade que você coloca. O Sebrae trabalha diretamente com a micro e pequena empresa. Nós vamos apoiar esse ano só em consultoria tecnológica para a micro e pequena empresa 25 mil empresas. É um número realmente bastante expressivo, o investimento do Sebrae de 37 milhões. Mas é muito interessante que grau de inovação que a micro e pequena empresa busca. Então, aquela inovação disruptiva, que efetivamente possa fazer uma grande diferença, nós temos um quadro ainda muito pequeno em Minas. Ele é crescente, mas ainda pequeno. Então, a ambiência é fundamental. Nós precisamos realmente criar ambientes favoráveis, né? Como foi citado, nos outros países é muito mais fácil empreender e inovar. Aqui no Brasil existe essa dificuldade. E é isso mesmo. Eu acho que o pequeno empresário, quando ele busca desenvolver um novo produto, vamos imaginar, eu quero desenvolver um novo produto para atingir um novo mercado. Ele vai, com certeza, pensar 2 vezes antes de fazer esse investimento. Eu queria até acrescentar uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a pequena e média empresa já emprega, né, 80%, 90% aí das pessoas na idade economicamente ativa no Brasil. Então, e o empresário, muitas vezes, ele vai inovar não porque é bonito ou porque o que é da moda, ele vai inovar porque ele precisa. O mercado interno brasileiro, ele absorve muita coisa, ele é muito grande, muito amplo, muitas vezes o empresário fica acomodado. Então, é uma questão cultural também, de pensar grande, de ter uma visão de global mesmo, né? De atingir outros mercados, de se associar. Então, nesse ponto, eu acho que também passa por uma percepção assim, de como que a empresa vai aproveitar oportunidades, não só dentro do país, né? Então, eu acho que aí, quando ele vai para o mundo, ele passa a inovar na fronteira. Uma iniciativa que eu acho muito interessante da gente falar aqui, que às vezes é muito pouco conhecida, é a de criação de centros de tecnologia a partir de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é um programa do governo federal, criado para redes de pesquisa que são, né, nacionais, e 8 desses INCTs são coordenados e liderados pela UFMG. Esses INCTs, por exemplo, na área de dengue, na área de nanobiofarmacêutica, na área de web, e eles estão criando maneiras, mecanismos, serviços, estruturas para se aproximar do setor privado e para criar produtos vencedores, produtos de fronteira. Eu fico imaginando que, além desse movimento de novas empresas, de tecnologia, que precisa de ter esse apoio, a gente está falando também de criar novas empresas, novos centros de tecnologia que vão atuar realmente em janelas de oportunidades significativas mundialmente. Então, o CT Nanotubos de Carbono, por exemplo, que está no BHTEC, foi criado a partir da universidade. O CT Web e o CT Vacinas, que está trabalhando com vacinas, aí, leishmaniose animal já tem esse produto no mercado, leishmaniose humana, quer dizer, são produtos realmente que vão trazer um outro patamar para Minas. Eu posso entender, então, que é fundamental esse investimento em educação também, nas universidades, porque até fundamental essa questão. É fundamental, mas é claro que o investimento em educação é absolutamente fundamental, mas na pesquisa dentro da universidade, né? O que a Mariana citou aqui, importante também ressaltar, que o Brasil tem melhorado em alguns aspectos nesse sentido, né? Que é os INCTs, que ela disse, o governo federal, também tem a parte de Minas. Então, Minas e o governo federal casam muito dinheiro para isso. Os INCTs, os CTs são fruto disso. E isso está dando um resultado fantástico. E não é muito dinheiro, né? Mas quando o governo federal aposta na inovação, o governo de Minas, através da FAPEMIG, tem apostado junto, dinheiro casado. E o resultado é fantástico. E é necessário. E a Assembleia, os nossos deputados, tem um papel fundamental nesse entendimento de que o mundo inteiro
investe em novos negócios, separando o investimento para o avanço tecnológico, para que a tecnologia dê certo. O governo tem que ser parceiro, porque a pessoa não vai vender a casa, vender o carro para poder fazer a tecnologia virar. Então, o governo é obrigado, no mundo inteiro ele tem feito isso. Agora, quando vai para o mercado, é uma questão do negócio, do empresário. Se ele vai vender, se vai dar certo, se a nova escova de dente vai... Isso é uma questão de distribuição, de logística, né? Mas o avanço tecnológico tem que ser dinheiro federal, dinheiro estadual. A FAPEMIG tem estado presente permanentemente junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o que nós precisamos é essas boas experiências serem ampliadas. Aí entra a questão da quantidade e velocidade. Se você me perguntar, mas Minas está fazendo uma boa inovação, o Brasil tem feito, o Anísio reportou ali dizendo, nós temos feito muita coisa boa, mas o que está faltando? Quantidade de coisa boa e velocidade dessas coisas boas. Porque às vezes a gente cria uma coisa boa, quando ela chega no mercado, o chinês já chegou. E esse atraso tem muito a ver com essa burocracia toda? Tem a ver com a burocracia, com as dificuldades de recurso. Falta fluxo no recurso. Né? Muitas vezes você disponibiliza o recurso, mas ele demora a chegar. Ele tem 1000 dificuldades, os empresários têm lei trabalhista, impostos, isso, aquilo. Preencher uma série de requisitos, né? Quando nos outros países isso é muito rápido. Né? Desculpa, Célio, te interrompi. Não, eu queria só voltar na sua pergunta sobre a questão do medo de errar que você colocou no início. Eu acho que isso é fundamental, porque é até uma questão cultural hoje das nossas empresas. Né? Hoje, se o empreendedor abre um negócio e ele fracassa, ele é considerado ali pela sua família, pelos amigos, literalmente um fracassado. Né? Uma pessoa que não conseguiu tocar o seu negócio, não conseguiu evoluir. Sendo que essa cultura do erro precisa ser melhor trabalhada, ela é muito mais aceita em outras experiências. Né? Israel, por exemplo, que é uma referência, né, em celeiro de novos negócios, em incubadoras e startups, né, um dos critérios que eles utilizam para selecionar uma empresa que será incubada, né, quantas vezes ela já errou, quantas vezes aquele empreendedor já fracassou na vida. Né? Se ele já tiver fracassado mais de 3 ou 5 vezes, ele tem uma pontuação maior na análise. Por quê? Porque é uma pessoa que tem experiência exatamente, que já errou e já sabe o que não fazer para aquele negócio dar certo. Então, a visão e a aceitação do erro é muito maior. Aqui, as pessoas têm muito receio de começar e não dar certo. Eu queria voltar também num ponto importante que foi colocado, né, pelo professor Evaldo. Né? Eu falei muito aqui da importância do planejamento, de termos um planejamento de Estado para ciência, tecnologia e inovação. E o professor comentou da importância do planejamento por parte das empresas. E esse também é um ponto crucial no debate. Né? Eu acho, e aí eu gostaria também de trazer um pouco para essa visão, né? da realidade do empresário hoje, que o professor Evaldo comentou muito bem, de todas as dificuldades, mas essa importância do planejamento empresarial é crucial se a gente está falando de inovação. A inovação, se a empresa desenvolveu, às vezes, um projeto, um produto inovador, não necessariamente ela é uma empresa inovadora. Ela precisa ter um processo favorável à inovação. Assim como ela tem uma gestão de RH, uma gestão financeira, uma gestão de custos, né? Isso é um ponto que nós buscamos atuar muito no IEL e na FIENG, é de possibilitar às empresas que elas tenham uma gestão da inovação. Né? É crucial que você construa os caminhos, né? Desde uma ideia que surge lá do chão de fábrica, até aquilo se transformar lá na frente no produto final e ir para o mercado. E para isso você tem ferramentas, tem métodos de análise, de ideias, de sugestões. É a gestão da inovação como um todo. Né? Hoje lá na FIENG nós temos um produto, né, que é um programa fácil de gestão da inovação, que nós oferecemos para as empresas com esse objetivo, né, de buscar colocar a inovação na estratégia do empresário, para que isso não seja preterido, como o professor Evaldo comentou, e esteja ali, né, na 20ª prioridade empresarial. É fundamental que ele veja isso como prioridade e como fazer, né, e construir esses caminhos e ter essa gestão do processo. Inovação é processo, um processo bem estruturado, muito mais do que uma grande invenção, de uma grande ideia. É fundamental que as empresas tenham esse processo bem encaminhado. Ok, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria ouvir de todos vocês algumas considerações finais, e principalmente em relação à capacidade, sim, desse tipo de investimento em empresas de tecnologia, de base tecnológica, de inovação, no poder transformador da economia brasileira, macroeconomia, e também da questão social, de distribuição de renda, de acesso. E é possível, sim, é um instrumento importante que não deve ser
deixado de lado. Queria que vocês concluíssem, por favor, destacando isso. Tá ótimo. Bom, a gente não tem dúvida, né? Essa militância, esse trabalho dessas instituições é exatamente nesse sentido, porque a gente sabe que essas empresas estão fazendo produtos e serviços que são socialmente relevantes. Então, quando você está falando de uma empresa de biotecnologia, de uma empresa que desenvolve fármacos, por exemplo, está falando de baratear remédios que vão chegar para a população mais baratos. A gente está falando de dar acesso a tecnologias que vão facilitar a acessibilidade de idosos, de pessoas, quando você faz uma automação residencial, por exemplo. Né? A gente está falando de combate ou de melhorar a saúde pública quando a gente está falando de monitoramento e prevenção da dengue, por exemplo. Estou dando exemplos aí de empresas que estão no BHTEC e praticamente, eu posso dizer, todas elas fazendo produtos e serviços que têm uma relevância social, né, e econômica, uma margem por ter alto valor agregado muito significativa. Né? Uma empresa, por exemplo, do BHTEC que trabalha com equipamentos médicos para monitoramento de sinais vitais. Eles fazem isso, uma empresa de eletrônica, que acabou de ser comprada por uma multinacional, e eles fazem isso com muito mais eficiência do que essa multinacional, e por isso eles foram comprados. Quer dizer, a gente tem gente boa, a gente tem boa tecnologia, e todo o objetivo disso é chegar na sociedade com produtos e serviços altamente inovadores. Eu acho que outra coisa que a sociedade ganha é na geração de empregos qualificados. Né? Minas Gerais, historicamente, perdeu muitos bons cérebros, né, para outros locais, para o exterior, para outros estados brasileiros. Então, criar esse ambiente onde o empresário de tecnologia perceba que existe qualidade de vida e ele vai ter condição de tocar o seu negócio, né, é fundamental para a gente não perder pessoas e gerar empregos localmente. Né? Okay. Acho que esses são ganhos importantes. Ok, conclusão rapidinho. Esse assunto, ele é fascinante, né? Nós podemos ficar aqui mais umas 4 ou 5 horas conversando sobre isso. Eu acho que a importância da inovação tecnológica a gente pode ver em relação ao mundo, né? O mundo, a cada dia que passa, nós evoluímos mais. Então, ter a inovação tecnológica como um fator de competitividade. Eu acho que essa é a conclusão que eu deixaria, que a gente possa cada vez mais transformar Minas Gerais e o nosso país em um país que tem efetivamente condições de se tornar uma potência mundial em inovação tecnológica e, consequentemente, isso desenvolve as regiões, gera emprego, gera renda e você vai ter efetivamente um país muito melhor quando você tiver esse investimento. Ok. Evaldo, Célio. Pedir aos nossos deputados e Assembleia, né, que estejam mais junto desse tema da ciência, tecnologia e inovação. É fundamental os nossos representantes, né, se acercarem mais do tema, incentivarem mais o tema. E as pessoas inovadoras de Minas Gerais, lembrar que tem um prêmio, né, que está aí aberto, o Prêmio Mineiro de Inovação, que é uma iniciativa da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio. E é um prêmio muito bom, ele está aberto nesse momento às candidaturas das pessoas inovadoras, né, para a gente incentivar mais ainda. Ok. Célio, por favor. Bom, eu gostaria também, assim como o professor Evaldo, de reforçar a importância de trazermos mais esse debate para o ambiente político, né, e, sobretudo, num ambiente onde você tenha pessoas que são futuros gestores de políticas públicas e aquelas pessoas que no futuro estarão definindo, né, as nossas ações e as nossas prioridades. O Brasil precisa, de fato, colocar a ciência, tecnologia e inovação na prioridade estratégica de suas ações. Assim como está a saúde, educação e segurança, a gente precisa também colocar ciência, tecnologia e inovação nesse mesmo patamar, como foi dito. A ciência e tecnologia e inovação, ela vem e tem uma série de coisas que vêm a reboque disso e que na frente vão impactar na saúde, né, com tecnologias diferenciadas para tratamento, redução de custos, na segurança, através de empregos mais qualificados, enfim. Eu acho que é um ponto que é um senso comum e a gente precisa agora sair do discurso e ir para a prática, né, de fato colocar isso na estratégia e com recursos. E para isso é importante que a gente tenha recursos destinados. Ok. Obrigada mais uma vez a todos os nossos convidados de hoje. Obrigada também a você de casa que nos acompanha. No site da Assembleia você encontra informações sobre o Assembleia Debate e sobre outros programas. Até mais.